Nenhum convidado quis falar com ela por ser feia, até que um homem misterioso apareceu, e era o poderoso dono da mansão. Se você gosta de histórias lindas de amor e superação, deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Eu quero muito saber. Agora, aproveite essa linda história. O som do motor do BMW diminuiu gradualmente até se transformar em um sussurro, e Letícia Freitas sentiu o estômago se contrair quando vislumbrou a imponente mansão Almeida. Através da janela do carro, a fachada de mármore branco refletia as luzes douradas que adornavam cada coluna, cada janela, cada detalhe arquitetônico que gritava riqueza e poder. Era como se a própria estrutura da casa fosse um lembrete constante de quão pequena ela era. "Finalmente chegamos", murmurou Natália, sua prima, enquanto verificava a maquiagem no espelho do parasol. "Letícia, você pelo menos tentou arrumar esse cabelo?" Letícia passou a mão pelos fios castanhos, que insistia em manter soltos, um contraste gritante com os cachos perfeitamente modelados de Natália. "Tentei, sim." "Tentou?" Natália revirou os olhos. "Bom, pelo menos você não está completamente desleixada. Mas lembre-se do que conversamos. Você está aqui apenas porque mamãe insistiu. Não me envergonhe." As palavras cortaram fundo, mas Letícia não respondeu. Sabia exatamente por que estava ali. A tia Helena havia pressionado Natália a não deixar a prima sozinha em casa como sempre. Uma caridade disfarçada de convite familiar. O vestido azul marinho que Letícia usava era simples, comprado em uma loja de departamento 3 meses atrás, para um casamento que acabou sendo cancelado. Ao lado do vestido de grife vermelho sangue de Natália, com suas pedrarias estrategicamente posicionadas e decote calculado, ela se sentia como uma sombra desbotada. "Vamos", disse Natália, saindo do carro sem esperar resposta. O interior da mansão era ainda mais intimidador que a fachada. O hall de entrada ostentava um lustre de cristal que parecia ter sido roubado de um palácio europeu, e as paredes eram adornadas com quadros que Letícia suspeitava valerem mais que sua casa inteira. O mármore sob seus pés, simples sapatos pretos, ecoava a cada passo, anunciando sua presença de forma constrangedora. Convidados elegantes circulavam pelo ambiente como peças de um balé cuidadosamente coreografado. Mulheres em vestidos que custavam fortunas conversavam em pequenos grupos, suas joias cintilando sob a luz ambiente. Homens de terno impecável gesticulavam com taças de champanhe, discutindo negócios e política com a naturalidade de quem nasceu naquele mundo. Letícia seguiu Natália, que imediatamente foi absorvida por um grupo de amigas. As saudações efusivas, os beijos no ar, os elogios mútuos sobre vestidos e acessórios, tudo acontecia como se Letícia fosse invisível. "Natália, querida, você está absolutamente deslumbrante", exclamou uma mulher loira cujos diamantes nos pulsos provavelmente custavam mais que o salário anual de Letícia. "Obrigada, Fernanda. Você também está linda." Natália se virou brevemente. "Ah, esta é minha prima, Letícia." O olhar de Fernanda passou por Letícia como se ela fosse parte da decoração. "Oi", disse, já voltando a atenção para Natália. "Preciso te contar sobre a viagem para Paris." E assim, Letícia se viu sozinha no meio da multidão, segurando uma taça de champanhe que um garçom havia lhe entregado com visível relutância. Tentou se aproximar de algumas conversas, mas os grupos se fechavam sutilmente quando ela se aproximava, como se houvesse um campo de força invisível ao seu redor. "Com licença", disse para um grupo de mulheres que discutiam sobre reformas em suas casas de campo. "Vocês estavam falando sobre Búzios? Desculpe, querida", interrompeu uma delas sem sequer olhar em sua direção. "Estávamos tendo uma conversa particular."
O rosto de Letícia queimou de vergonha. Ela se afastou, fingindo interesse em um quadro próximo, mas pôde ouvir os sussurros que se seguiram. Quem é aquela garota? Prima da Natália, aparentemente. Que vestido mais simples. Tadinha, parece perdida. As risadas abafadas que se seguiram foram como facadas. Letícia apertou a taça com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Tentou se concentrar na música ambiente, nas conversas distantes, em qualquer coisa que pudesse abafar o eco das palavras cruéis. Um garçom passou ao seu lado carregando uma bandeja de canapés. Letícia estendeu a mão, mas ele a ignorou completamente, oferecendo os petiscos ao grupo ao lado como se ela não existisse. A humilhação foi crescendo como uma maré silenciosa. Cada olhar atravessado, cada conversa interrompida quando ela se aproximava, cada sorriso que não incluía sua presença, tudo contribuía para uma sensação sufocante de inadequação. Quando finalmente ouviu seu nome sendo mencionado em uma conversa próxima, seu coração disparou com a esperança de finalmente ser incluída. Mas as palavras que ouviu a fizeram desejar continuar invisível. A prima da Natália parece uma estranha no próprio ninho, não acham? Disse uma voz feminina, seguida de risadas discretas. Coitada, deve estar se sentindo terrível. Imaginem aparecer em uma festa dessas com esse visual. Natália sempre foi caridosa demais, mas há limites, né? Letícia sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Suas bochechas ardiam e ela precisou se apoiar discretamente na parede para não cambalear. A sensação de ser dissecada publicamente, analisada e julgada como um espécime inadequado, era insuportável. Sem conseguir enfrentar mais um segundo daquela tortura social, Letícia se afastou sorrateiramente da multidão. Seus passos rápidos a levaram através de corredores laterais, longe da música e das vozes que a haviam rejeitado tão completamente. A mansão parecia interminável, com suas portas fechadas e quadros que pareciam observá-la com desprezo, silencioso. Finalmente, uma porta entreaberta revelou um jardim interno banhado pela luz suave da lua. Letícia escorregou para fora, respirando o ar fresco da noite como se estivesse emergindo de um pesadelo. O jardim era pequeno e íntimo, cercado por paredes altas e decorado com plantas que exalavam um perfume delicado. Ela se deixou cair em um banco de pedra, finalmente sozinha com sua humilhação. As lágrimas que havia contido a noite toda começaram a escorrer silenciosamente por suas bochechas. Ali, naquele refúgio escondido, Letícia se permitiu sentir toda a dor de ser completamente, absolutamente invisível. O silêncio do jardim interno foi quebrado apenas pelo som distante da música que vazava pelas janelas da mansão. Letícia enxugou as lágrimas com as costas da mão, tentando recuperar alguma dignidade mesmo na solidão, quando percebeu que não estava sozinha. Uma silhueta masculina estava sentada em um banco do outro lado do pequeno jardim, de costas para ela. O homem parecia completamente alheio à festa que acontecia a poucos metros de distância, sua postura relaxada, contrastando com a tensão que Letícia carregava nos ombros. Ela pensou em se levantar discretamente e procurar outro refúgio, mas, antes que pudesse se mover, uma voz grave cortou o ar noturno. Fugindo da civilização também? Letícia congelou. Ele sabia que ela estava ali o tempo todo. Sua primeira reação foi o embaraço. Quantos minutos ele havia passado ouvindo-a chorar em silêncio. Desculpe, não sabia que havia alguém aqui, gaguejou já se levantando. Vou procurar outro lugar. Não precisa sair por minha causa. O homem se virou lentamente e Letícia pôde ver seu perfil iluminado pela lua.
Tinha traços definidos, cabelos escuros ligeiramente desarrumados e usava um terno que, mesmo na penumbra, parecia impecável. Há espaço suficiente para 2 refugiados. Havia algo na voz dele que a fez hesitar. Não era condescendente nem impaciente, apenas genuinamente indiferente ao protocolo social que havia atormentado Letícia a noite inteira. Refugiados? Repetiu ela, voltando a se sentar devagar. Pessoas que fogem de guerras, ele respondeu com um tom de leveza que beirava o sarcástico. Neste caso, a guerra social que acontece lá dentro. Letícia não conseguiu reprimir um sorriso amargo. Então você também se sente fora do lugar? Digamos que festas como essa me lembram porque prefiro a solidão. Ele se virou completamente para olhá-la e Letícia pode ver seus olhos escuros na luz suave. Gustavo, disse simplesmente. Letícia. Letícia, repetiu ele como se testasse o nome. E o que a trouxe para o exílio voluntário, além do óbvio tédio mortal dessa reunião de pavões emplumados? A franqueza dele a pegou desprevenida. Todos na festa falavam em códigos elaborados, frases polidas que escondiam o real significado. Gustavo parecia ter dispensado completamente essas convenções. Ela hesitou sem saber quanto deveria revelar. Não me encaixo muito bem neste tipo de ambiente. Ninguém se encaixa realmente, disse ele, recostando-se no banco. A diferença é que algumas pessoas ficaram muito boas em fingir que sim. Você fala como se conhecesse bem essa encenação. Gustavo deu uma risada baixa, sem humor. Conheço mais do que gostaria. Passei anos aprendendo os passos dessa dança social ridícula. Quando sorrir, quando rir, como segurar uma taça de champanhe para parecer sofisticado, qual fork usar primeiro? Ele gesticulou vagamente em direção às janelas iluminadas. É tudo teatro. Mas você está aqui, observou Letícia. Obrigações, disse ele com simplicidade. Às vezes, não temos escolha sobre onde devemos aparecer, mas sempre temos escolha sobre como nos sentimos em relação a isso. Letícia considerou as palavras dele. E como você se sente? Entediado, irritado, ligeiramente nauseado pelo desperdício. Ele a olhou diretamente. E você? A pergunta era simples, mas a maneira como ele a fez, com genuíno interesse, sem julgamento, fez com que Letícia se sentisse vista pela primeira vez naquela noite. Invisível, admitiu ela em voz baixa, como se eu não existisse. Existir não é sobre ser notado por essa turma lá dentro, disse Gustavo. Confie em mim. A atenção deles não vale muito. Fácil falar quando você não é quem está sendo ignorado. Quem disse? O que não sou? Ele se inclinou ligeiramente para frente. Você acha que eu estou aqui fora por escolha? Eu poderia estar lá dentro, cumprimentando pessoas que desprezo, falando sobre negócios que não me interessam, fingindo que me importo com suas vidas vazias. Mas escolhi a invisibilidade. Havia uma intensidade em sua voz que fez Letícia realmente olhar para ele. Não apenas seus traços, mas a maneira como seus ombros se curvavam ligeiramente, como se carregasse um peso invisível. Por que você escolheria isso? Perguntou ela. Porque às vezes a solidão é mais honesta que a companhia. Ele fez uma pausa. Mas esta noite, não sei. Talvez seja menos solitária do que eu pensava. O comentário pairou no ar entre eles, carregado de um significado que Letícia não conseguia decifrar completamente. Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos. O som distante da festa criando uma trilha sonora irônica para seu encontro silencioso. Você trabalha para a família Almeida? Perguntou Letícia eventualmente, tentando entender por que ele estaria ali. Gustavo hesitou por um momento quase imperceptível. Algo assim, disse finalmente. E você? Veio com a prima Pavão? Prima? Pavão.
repetiu Letícia, rindo apesar de si mesma. Essa é uma descrição muito precisa da Natália. Tenho bom olho para a fauna social, disse ele com um meio sorriso. Qual é a história? Prima rica se apiedou e trouxe a prima pobre como boa ação do ano? A descrição cruel, mas precisa, fez Letícia encolher. Algo assim. Ela fez você se sentir um troféu de caridade. A pergunta atingiu tão perto da verdade que Letícia sentiu lágrimas novas, ameaçando aparecer. Toda a noite, sussurrou. Então ela é uma idiota, disse Gustavo com simplicidade. E qualquer pessoa que não consegue ver além de roupas caras e joias cintilantes não vale nem o tempo que você gastou se preocupando com a opinião delas. Havia algo consolador na maneira direta como ele falava, sem rodeios ou diplomacia. Letícia se sentiu mais ouvida naqueles poucos minutos do que durante horas na festa. Você tem uma maneira interessante de ver as coisas, disse ela. Tenho uma maneira honesta de ver as coisas, corrigiu ele. Eles conversaram por mais tempo sobre livros, sobre a falsidade das convenções sociais, sobre a sensação de ser estrangeiro no próprio mundo. Gustavo era inteligente de uma forma que não precisava se exibir, e Letícia se viu relaxando pela primeira vez em semanas. Quando os sons da festa começaram a diminuir, indicando que os convidados estavam partindo, Gustavo se levantou. Parece que nossa trégua está chegando ao fim, disse ele. Letícia sentiu uma pontada de decepção. Obrigada, disse ela. Por me fazer sentir menos invisível. Gustavo a olhou por um longo momento, seus olhos escuros parecendo estudar cada detalhe de seu rosto na luz suave da lua. Você nunca foi invisível, disse ele finalmente. Só estava procurando ser vista pelas pessoas erradas. Eles caminharam juntos até a entrada lateral da mansão, seus passos ecoando suavemente no corredor de mármore. Na porta, Gustavo parou e se virou para ela mais uma vez. Cuidado com quem você deixa definir seu valor, Letícia, disse ele, seus olhos se fixando nos dela por tempo demais para ser casual. Nem todos merecem esse poder. Havia algo na intensidade daquele olhar que fez o coração de Letícia acelerar. Uma conexão inexplicável, como se ele pudesse ver através de todas as inseguranças e medos que ela carregava. Antes que ela pudesse responder, ele se virou e desapareceu na escuridão do corredor, deixando-a sozinha com uma sensação estranha de que algo fundamental havia mudado naquela noite. Quando Letícia finalmente encontrou Natália no hall principal, sua prima a recebeu com um olhar de desdém. Onde você estava? Passei a noite inteira procurando por você, mentiu Natália, claramente irritada. Não me diga que você sumiu para conversar com algum funcionário. As palavras cortaram fundo, especialmente depois da conversa que havia tido com Gustavo. Em maneira como Natália falou, funcionário, como se fosse algo vergonhoso. Como se as pessoas valessem menos por causa de suas profissões. Eu só precisava de ar fresco, disse Letícia baixinho. Bem, na próxima vez me avise, antes de desaparecer. Foi embaraçoso ter que explicar onde minha acompanhante havia se metido. Letícia apenas assentiu, mas as palavras de Gustavo ecoavam em sua mente. Nem todos merecem esse poder. Talvez fosse hora de parar de dar a Natália, e a pessoas como ela, o poder de definir quem ela era. 3 dias se passaram desde a festa, mas Letícia não conseguia parar de pensar no homem do jardim. Suas palavras ecoavam em sua mente durante o dia, e à noite ela se pegava, relembrando a intensidade daquele olhar sob a luz da lua. Havia algo inacabado naquele encontro. Uma conversa que parecia ter sido interrompida no meio. Natália havia partido para uma viagem de negócios, deixando Letícia com uma desculpa perfeita para retornar à mansão Almeida. Disse a si mesma que queria apenas agradecer pela gentileza, talvez se desculpar por tê-lo incomodado durante o trabalho. Mas, no fundo,
Sabia que havia algo mais, uma curiosidade, uma conexão que ela não conseguia explicar nem ignorar. A mansão parecia diferente durante o dia, menos imponente, mais acessível. Letícia tocou a campainha com mãos ligeiramente trêmulas, não sabendo exatamente o que diria quando a porta se abrisse. Uma mulher de meia idade, provavelmente a governanta, a recebeu com cortesia profissional. Boa tarde, em que posso ajudá-la? Eu estive aqui alguns dias atrás, na festa, gaguejou Letícia. Conversei com um funcionário chamado Gustavo, no jardim interno. Gostaria de agradecer pela gentileza, se possível. A mulher a olhou com curiosidade. Gustavo? Sim, cabelos escuros, olhos escuros. Ele estava no jardim de inverno durante a festa. Um sorriso quase imperceptível cruzou o rosto da governanta. Ah, entendo. Ele está no jardim de inverno. Agora, na verdade. Posso levá-la até lá, se desejar. Letícia seguiu a mulher pelos corredores familiares, seu coração batendo mais rápido a cada passo. Quando chegaram à porta do jardim interno, a governanta se retirou discretamente, deixando Letícia sozinha na entrada. Ele estava lá, exatamente como ela lembrava, sentado no mesmo banco, olhando para as plantas que cresciam ao redor das paredes, de vidro. A luz do sol que filtrava através do teto transparente criava padrões dourados em seus cabelos escuros. Gustavo? Ele se virou e um sorriso genuíno iluminou seu rosto quando a viu. Letícia não esperava vê-la novamente. Eu queria agradecer, disse ela, hesitando na entrada. Pela conversa da outra noite, foi significativa para mim. Entre, disse ele, gesticulando para o banco ao lado do seu. Não precisa ficar na porta como uma visita formal. Letícia se aproximou, mas permaneceu de pé, nervosa. Não quero atrapalhar seu trabalho novamente. Sei que você deve ter muitas responsabilidades aqui na casa. Gustavo a olhou com uma expressão divertida. Meu trabalho? Bom, você disse que tinha obrigações, que às vezes não temos escolha sobre onde devemos aparecer. Letícia se sentiu corar. Imagino que cuidar de uma propriedade como esta seja muito trabalhoso. O silêncio que se seguiu foi longo demais para ser confortável. Gustavo a estudou com aqueles olhos escuros, como se estivesse decidindo algo importante. Letícia, disse ele finalmente, eu não trabalho nesta casa. Não trabalha? Ela franziu o sobrancelho confusa. Mas então, esta é minha casa. As palavras caíram entre eles como pedras jogadas em água parada. Letícia sentiu o mundo girar ligeiramente ao seu redor enquanto processava a informação. Sua casa? Sua voz saiu como um sussurro. Gustavo Almeida, disse ele, se levantando lentamente. Prazer em conhecê-la oficialmente. Letícia recuou um passo, como se tivesse levado um tapa. O sangue subiu às suas bochechas enquanto a realidade da situação a atingia como uma avalanche. Você é... Ela não conseguiu terminar. A frase, o dono da mansão, o anfitrião da festa, o homem rico e entediado que você estava evitando a noite inteira. Sua voz tinha um tom gentil, mas havia um traço de mágoa nela. Sim. Letícia se virou para sair, mortificada. Eu preciso ir. Desculpe por incomodar. Letícia, espere. Gustavo se moveu rapidamente, bloqueando sua saída sem tocá-la. Por favor, não vá. Você deve achar que eu sou uma completa idiota, disse ela, evitando seus olhos. Falando sobre como me sentia fora do lugar na sua própria festa, reclamando dos seus convidados. Você acha que eu me importo com isso? A pergunta a fez parar. Ela o olhou, procurando sinais de zombaria ou condescendência, mas encontrou apenas sinceridade. Você mentiu para mim, acusou ela. Não menti. Nunca disse que era funcionário. Você assumiu e eu simplesmente não corrigi. Gustavo passou a mão pelos cabelos.
Quando foi a última vez que alguém conversou comigo sem saber quem eu era, sem querer algo de mim, sem estar calculando como poderiam se beneficiar da minha atenção? Letícia permaneceu em silêncio, ainda processando. Você falou comigo como se eu fosse apenas uma pessoa, continuou ele. Não um nome, não uma conta bancária, não uma oportunidade de negócios. Quando foi a última vez que isso aconteceu? Honestamente, não consigo me lembrar. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que fez o coração de Letícia se apertar. Ela começou a entender por que ele havia escolhido o anonimato naquela noite. Mas agora você sabe quem eu sou, disse Gustavo. E tenho certeza de que isso muda tudo. Muda o quê? A maneira como você me vê, a maneira como fala comigo, a espontaneidade daquela conversa. Tudo isso vai desaparecer agora. Letícia o estudou por um longo momento. Havia dor em seus olhos, uma melancolia profunda que ela havia percebido naquela primeira noite, mas que agora entendia melhor. Por que você evita festas? Perguntou ela, surpreendendo-o com a mudança de assunto. O quê? Você disse que prefere a solidão. Por quê? Gustavo hesitou, claramente não esperando que ela desviasse da revelação sobre sua identidade. É complicado. Temos tempo, disse Letícia sentando-se no banco. Era uma decisão consciente de ficar, de não deixar que a revelação sobre sua riqueza mudasse a dinâmica entre eles. Gustavo a observou sentar, uma expressão de surpresa cruzando seu rosto. Lentamente, ele se juntou a ela no banco. Eu era um casado, disse ele finalmente. Minha esposa, Isabela, ela morreu há 2 anos. A confissão foi dita com simplicidade, mas Letícia pôde ouvir o peso da dor por trás das palavras. Ela adorava festas, continuou Gustavo, olhando para as plantas ao redor deles. Era o oposto de mim nesse sentido. Sociável, extrovertida, conseguia iluminar qualquer sala apenas entrando nela. Depois que ela se foi, essas reuniões sociais se tornaram lembretes dolorosos do que eu perdi. Letícia sentiu lágrimas picarem seus olhos. Sinto muito. Foi um acidente de carro, rápido, sem aviso. Um dia ela estava aqui, rindo, planejando nossa próxima viagem, e no dia seguinte, sua voz falhou. Por isso você estava sozinho no jardim, murmurou Letícia. Por isso eu estou sempre sozinho, corrigiu ele. É mais fácil assim, menos complicado, menos doloroso. Eles ficaram em silêncio por vários minutos. Letícia podia ouvir o vento balançando as folhas do lado de fora, o som distante do trânsito, o bater de seu próprio coração. Ela ficaria triste se soubesse que você se isolou assim, disse Letícia gentilmente. Gustavo olhou para ela, surpreso pela observação. Você disse que ela iluminava salas inteiras. Pessoas assim, elas querem que a luz continue, mesmo depois que se vão. Como você pode saber? Porque eu reconheço a escuridão quando a vejo, disse Letícia, e reconheço alguém que está lutando contra ela. Gustavo a estudou por um longo momento, como se a visse verdadeiramente pela primeira vez. Você é surpreendente, disse ele baixinho. Sou comum, corrigiu ela. Não há nada de comum em você. O ar entre eles mudou, carregando-se de uma tensão que não era desconfortável, mas significativa. Letícia sentiu sua respiração acelerar quando Gustavo estendeu a mão e tocou gentilmente a sua. Obrigado, disse ele. Pelo quê? Por não mudar, por não começar a me tratar diferente agora que sabe quem eu sou. Letícia entrelaçou seus dedos com os dele, um gesto simples, mas íntimo. O dinheiro não muda quem você é por dentro. E a dor? A dor é igual para todos nós. Naquele momento, como se o universo quisesse adicionar sua própria trilha sonora ao momento, começou a chover. As primeiras gotas bateram suavemente no teto de vidro do jardim de inverno, criando um som rítmico e relaxante. Gustavo olhou para cima,
Depois para Letícia. A chuva sempre me acalmava, disse ele. Isabela dizia que eu ficava pensativo demais quando chovia. E fica. Sim, penso em coisas que não consigo controlar, em pessoas que não posso trazer de volta, em chances que não tive coragem de aproveitar. Letícia sentiu algo mudar no ar ao redor deles. A intensidade em sua voz, a maneira como seus olhos se fixaram nos dela. Que tipo de chances? Em vez de responder com palavras, Gustavo se inclinou lentamente em direção a ela. Letícia sentiu seu coração parar quando percebeu suas intenções. Ele pausou a poucos centímetros de distância, seus olhos procurando os dela, pedindo permissão silenciosa. Ela assentiu quase imperceptivelmente. O beijo foi suave, hesitante no início, como se ambos estivessem testando águas desconhecidas. Seus lábios se tocaram com ternura, uma conexão gentil que falava de respeito mútuo e de algo mais profundo florescendo entre eles. Quando se separaram, Letícia manteve os olhos fechados por um momento, absorvendo a intensidade do que havia acabado de acontecer. Desculpe, murmurou Gustavo. Eu não deveria ter... Não se desculpe, disse ela, abrindo os olhos para encontrar os dele. Por favor, não se desculpe. A chuva continuou a cair no vidro acima deles, envolvendo-os em seu próprio mundo privado, longe das expectativas e julgamentos do mundo exterior. Ali, entre as plantas e o som da água, Letícia sentiu que algo fundamental havia mudado, não apenas entre eles, mas dentro dela mesma. A manhã chegou com uma claridade cruel, que contrastava com a intimidade da noite anterior. Letícia acordou em sua pequena casa com o coração ainda acelerado pela lembrança do beijo, mas também com uma inquietação crescente. O mundo real havia voltado com toda a sua força, trazendo consigo dúvidas e inseguranças que a luz suave do jardim de inverno havia temporariamente afastado. Ela mal havia terminado o café quando seu telefone tocou. Era Natália, que havia retornado mais cedo de sua viagem. Letícia, preciso falar com você. Agora. A voz da prima estava carregada de uma raiva que Letícia reconheceu imediatamente. Bom dia para você também, murmurou Letícia. Não me venha com sarcasmo. Acabei de receber uma ligação da Fernanda. Parece que certas pessoas estão espalhando boatos muito interessantes sobre você. O estômago de Letícia despencou. Que tipo de boatos? Que você esteve na mansão Almeida ontem, que foi vista conversando intimamente com alguém muito importante, que está tentando se aproveitar da situação. A voz de Natália estava ficando mais aguda a cada palavra. Letícia, me diga que você não foi lá fazer alguma besteira. Eu só fui agradecer. Agradecer? A quem? Letícia hesitou. Como? Poderia explicar sem soar completamente louca? A uma pessoa que foi gentil comigo na festa. Uma pessoa. Natália riu, mas não havia humor no som. Letícia, você tem ideia do que está fazendo? Essas pessoas não são nossas amigas. Elas não nos veem como iguais. E se você acha que pode se infiltrar nesse mundo através de qualquer estratégia que esteja usando, está muito enganada. Não é isso que você está pensando, não é? Então me explique por que Fernanda disse que há rumores de que você está dando em cima do dono da casa. As palavras atingiram Letícia como um soco no estômago. A crueldade casual com que Natália as disse, a maneira como reduziu o que havia acontecido entre ela e Gustavo a algo sórdido e calculista. Eu não estou dando em cima de ninguém, disse Letícia, tentando manter a voz firme. Bem, é isso que elas estão dizendo. E francamente, Letícia, não posso culpá-las. Uma garota como você, aparecendo do nada, tentando chamar atenção. Natália fez uma pausa. Você me envergonhou, me fez parecer uma idiota por ter te levado àquela festa. Natália, não, você cruzou uma linha e agora vai ter que lidar com as consequências.
A ligação foi encerrada abruptamente, deixando Letícia sozinha, com o eco das palavras cruéis. Ela se deixou cair na cadeira da cozinha, sentindo como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. As inseguranças que Gustavo havia ajudado a acalmar voltaram com força total, sussurrando que ela não passava de uma intrusa em um mundo que nunca a aceitaria. O telefone tocou novamente. Desta vez, era um número que ela não reconheceu. Letícia, é Gustavo. Só de ouvir sua voz, ela sentiu um misto de alívio e pânico. Como você conseguiu meu número? Perguntei para Natália na festa. Pensei que talvez... Ele hesitou. Letícia, preciso te ver. Há algumas coisas que precisamos conversar. Sobre os boatos? Você já ouviu? A confirmação na voz dele fez o coração de Letícia afundar ainda mais. Minha prima acabou de me ligar. Venha para a mansão, por favor. Gustavo, eu não acho que seja uma boa ideia. Letícia, sua voz ficou mais firme. Venha. Uma hora depois, Letícia se encontrava novamente no hall da mansão Almeida, mas desta vez a atmosfera era completamente diferente. Havia visitantes, o mesmo grupo de mulheres elegantes da festa, incluindo Fernanda e algumas outras que ela reconheceu. Elas estavam sentadas no salão principal, tomando chá como se fossem donas do lugar. Quando Letícia entrou, acompanhada pela governanta, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todas as conversas pararam abruptamente, e ela pôde sentir os olhares atravessados se fixando nela como holofotes. Bem, murmurou Fernanda, sem tentar esconder o tom de desdém. Se não é a nossa pequena oportunista. Fernanda, disse uma voz grave atrás de Letícia. Gustavo havia entrado no salão com passos firmes. Que prazer inesperado ter você aqui. O sarcasmo em sua voz era palpável, mas Fernanda pareceu não perceber, ou escolheu ignorar. Gustavo, querido, estávamos justamente discutindo os acontecimentos recentes. Seus olhos se moveram deliberadamente entre Gustavo e Letícia. É sempre interessante ver como certas pessoas tentam se aproveitar da bondade alheia. Certas pessoas? Gustavo repetiu, sua voz perigosamente baixa. Bem, não podemos culpar a moça por tentar, continuou outra mulher com um sorriso falso. Mas realmente, Gustavo, você deveria ter mais cuidado com quem deixa entrar em sua casa. Letícia sentiu o rosto queimar de humilhação. Ela queria desaparecer, se transformar em fumaça e escapar daquela situação insuportável. Mas antes que pudesse se mover, Gustavo deu um passo à frente. Vocês estão falando da Letícia, disse ele com uma calma que era mais ameaçadora que qualquer grito. Estamos apenas preocupadas com você, disse Fernanda com uma voz melosa. Pessoas como ela... Bem, sabemos como podem ser manipuladoras. Pessoas como ela... Gustavo repetiu as palavras lentamente, como se estivesse saboreando seu veneno. E... que tipo de pessoa é ela, Fernanda? Gustavo não precisa defender ninguém, murmurou Letícia, mortificada. Pelo contrário. Ele se virou para ela, seus olhos encontrando os dela. Preciso sim. Então, para o choque de todos na sala, Gustavo se aproximou de Letícia e gentilmente pegou sua mão. Senhoras, disse ele, sua voz clara e firme, gostaria que soubessem que Letícia não é uma oportunista ou uma manipuladora. Ela é minha convidada, e qualquer pessoa que tenha algo negativo a dizer sobre ela pode sair da minha casa. Agora. O silêncio que se seguiu foi mortal. Letícia podia ouvir seu próprio coração batendo enquanto observava as expressões de choque e indignação nas faces das mulheres. Gustavo, começou Fernanda, claramente tentando processar o que havia acabado de acontecer. Você não pode estar falando sério. Estou completamente sério. Mas ela é o quê? A voz de Gustavo estava gelada. Continue, Fernanda.
Termine sua frase. Fernanda abriu e fechou a boca várias vezes, incapaz de verbalizar seus preconceitos, na frente do homem que acabara de defendê-los publicamente. Saiam, disse Gustavo finalmente, todas vocês, e não voltem até que aprendam a tratar pessoas com respeito básico. Uma por uma, as mulheres se levantaram e saíram, suas expressões variando entre choque, raiva e humilhação. Fernanda foi a última a sair, lançando um olhar venenoso para Letícia antes de desaparecer. Quando finalmente ficaram sozinhos, Letícia se soltou da mão de Gustavo e se afastou. Você não deveria ter feito isso, disse ela, sua voz tremendo. Deveria ter deixado elas continuarem falando de você como se fosse lixo? Elas não estavam erradas sobre uma coisa. Letícia se virou para encará-lo. Eu não pertenço a este mundo, Letícia. Não, Gustavo. Olhe ao seu redor. Olhe para esta casa, para a vida que você tem. Eu sou uma professora de escola pública que mora em uma casa de 2 quartos e dirige um carro de 10 anos. Você é... Ela gesticulou vagamente. Você é isto, e eles nunca vão me aceitar. E por que a opinião deles importa? Porque eles são o seu mundo. As palavras saíram mais altas do que ela pretendia. Porque toda vez que eu aparecer, ao seu lado haverá sussurros e especulações. Porque eu nunca vou conseguir estar neste ambiente sem me sentir como uma intrusa. Gustavo se aproximou dela lentamente. E se eu não me importar com isso? Mas eu me importo. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Letícia. Eu me importo porque não quero passar o resto da vida provando que sou digna de estar ao seu lado. Porque não quero que você tenha que me defender constantemente. Porque não quero ser o motivo pelo qual você perde amigos. Amigos como... Fernanda não são amigos, mas são sua realidade. Este é seu mundo, Gustavo. E eu... Ela balançou a cabeça. Eu não posso viver lutando contra ele todos os dias. Então, o que você está dizendo? Letícia fechou os olhos, sentindo como se estivesse prestes a cortar o próprio coração fora. Estou dizendo que acho que cometemos um erro, que nos deixamos levar por um momento bonito, mas que não pode funcionar no mundo real. Letícia, não faça isso. Tenho que fazer. Ela abriu os olhos, encontrando os dele através das lágrimas. Porque se eu não fizer agora, vai ser ainda mais difícil depois. Gustavo ficou parado por um longo momento, apenas olhando para ela. Finalmente, ele assentiu lentamente. Se é isso que você quer, é o que precisa acontecer. Letícia se virou e começou a caminhar em direção à porta, cada passo sendo uma tortura. Ela podia sentir os olhos de Gustavo em suas costas, podia ouvir o eco de sua respiração no salão silencioso. Na porta, ela parou sem se virar. Obrigada, disse ela baixinho, por me defender, por me fazer sentir por alguns momentos que eu poderia pertencer a algum lugar. Então ela saiu, deixando para trás não apenas Gustavo, mas também a possibilidade de um amor que parecia grande demais para o mundo em que viviam. 2 semanas se passaram desde que Letícia havia saído da mansão Almeida pela última vez. 2 semanas de acordar com o coração pesado, de fingir que estava bem, de tentar convencer-se de que havia tomado a decisão certa. A rotina havia se tornado seu refúgio. Acordar às 5 da manhã, abrir a pequena padaria onde trabalhava, servir café e pão fresco para os vizinhos do bairro, voltar para casa e desenhar até tarde na mesa da cozinha. Os desenhos eram sua válvula de escape, retratos de pessoas comuns. A senhora que comprava pão doce toda manhã, o menino que passava correndo para a escola, o homem que lia jornal no banco da praça. Rostos simples, honestos, sem máscaras sociais ou pretensões. Era nesse mundo que ela se sentia em casa, longe dos salões de mármore e dos olhares julgadores. Mas por mais que tentasse se concentrar no presente, Gustavo permanecia vivo em sua mente como uma melodia que se recusa a sair da cabeça.
Ela se pegava lembrando da maneira como ele segurava sua mão, da intensidade em seus olhos quando falava sobre coisas que realmente importavam. Nas madrugadas silenciosas, quando o barulho da cidade diminuía, ela quase podia ouvir sua voz sussurrando seu nome no jardim de inverno. "Você está bem, querida?" perguntou Dona Carmen, a proprietária da padaria, observando Letícia limpar o mesmo balcão pela terceira vez. "Parece distante hoje." "Estou bem", mentiu Letícia, forçando um sorriso, "só um pouco cansada." Dona Carmen, uma mulher de 60 anos, com olhos que pareciam ver através das pessoas, não pareceu convencida. "Sabe, quando eu era jovem como você, também achava que algumas decisões eram definitivas, que quando fechava uma porta, ela nunca mais se abriria." Letícia parou de limpar. "E não era assim? Às vezes a vida tem outros planos para nós", disse a mulher com um sorriso misterioso. "Às vezes as portas se abrem sozinhas." Antes que Letícia pudesse perguntar o que ela queria dizer, o sino da porta tocou, anunciando um novo cliente. Ela se virou automaticamente com um bom dia nos lábios, mas as palavras morreram em sua garganta. Gustavo estava parado na entrada da pequena padaria, parecendo completamente fora de lugar em seu terno impecável entre as mesas simples de fórmica e o cheiro de café barato. Mas havia algo diferente nele, uma vulnerabilidade em sua postura, uma hesitação em seus movimentos que ela nunca havia visto antes. "Letícia", disse ele simplesmente. O coração dela começou a bater tão forte que ela teve certeza de que todos na padaria poderiam ouvir. "Gustavo, o que você está fazendo aqui?" "Procurando por você." Ele deu um passo à frente, suas mãos enterradas nos bolsos, como se não soubesse o que fazer com elas. "Levei dias para encontrá-la. Tive que perguntar para meio bairro até alguém me dizer onde você trabalhava." Dona Carmen, que obviamente estava ouvindo cada palavra, se aproximou discretamente. "Letícia, por que não leva uma pausa? Eu cuido do balcão." "Dona Carmen, eu não posso." "Pode sim. Vá conversar com o rapaz. Ele parece ter vindo de longe." A mulher mais velha piscou para Gustavo. "E pelo jeito como está olhando para você, tem coisas importantes para dizer." Letícia sentiu as bochechas corarem. Ela tirou o avental com mãos trêmulas e gesticulou para Gustavo. "Tem uma mesa lá fora", murmurou. Eles se sentaram na pequena mesa de plástico na calçada. O contraste entre o mundo dele e o dela, nunca tão evidente. Carros velhos passavam, buzinando, crianças brincavam na rua e o cheiro de comida caseira vazava das janelas dos apartamentos acima das lojas. "Por que você veio?" perguntou Letícia, evitando seus olhos. "Porque você estava certa", disse Gustavo, surpreendendo-a. "Sobretudo." Ela finalmente o olhou confusa. "Eu estava? Meu mundo é tóxico. Aquelas pessoas, aqueles ambientes, elas sugam a vida de qualquer coisa real." Ele se inclinou para frente, apoiando os cotovelos na mesa. "Passei 2 semanas pensando no que você disse, sobre não querer lutar contra isso todos os dias, e percebi que você não deveria ter que lutar." "Gustavo, eu deveria." Suas palavras saíram com força, como se ele tivesse ensaiado. "Eu deveria ser quem luta, quem muda, quem escolhe o que realmente importa." Letícia sentiu lágrimas ameaçarem aparecer. "Não é tão simples assim." "Não é?" Gustavo estendeu a mão sobre a mesa, parando a poucos centímetros da dela. "Letícia, depois que você saiu, passei dias sozinho naquela mansão enorme. Sabe o que percebi? Que ela está vazia, não só de pessoas, mas de vida, de risadas reais, de conversas que importam, de você. Você não pode simplesmente abandonar sua vida por minha causa." "Não estou abandonando, estou escolhendo." Ele finalmente tocou sua mão, um toque gentil e hesitante. "Estou escolhendo a mulher que me fez lembrar como é ter uma conversa verdadeira.
que me mostrou que existe vida além das aparências, que me fez sentir mais eu mesmo em uma noite do que em anos de fingimento social. As palavras dele a atingiram como ondas, cada uma derrubando um pouco mais de suas defesas cuidadosamente construídas. Mas e se não der certo? Sussurrou ela. E se descobrirmos que somos muito diferentes? Então vamos descobrir juntos. Gustavo entrelaçou seus dedos com os dela. Mas desta vez, sem mansões, sem festas, sem toda aquela encenação, só nós dois. Quem realmente somos por baixo de tudo isso? Letícia olhou para suas mãos unidas sobre a mesa de plástico barata, tão diferentes das superfícies de mármore onde haviam se encontrado pela primeira vez. Havia algo profundamente honesto naquele momento, sem cenários elaborados ou luzes dramáticas, apenas dois corações tentando se encontrar na simplicidade do dia a dia. "Você quer começar de novo?" perguntou ela. "Eu quero começar de... Verdade", corrigiu ele. "Pela primeira vez." Letícia sentiu um sorriso genuíno cruzar seu rosto, o primeiro em semanas. "E como seria isso?" Gustavo sorriu de volta, e ela pôde ver naquele sorriso o homem que havia conhecido no jardim. Vulnerável, real, sem máscaras. "Que tal se eu te convidar para tomar um café de verdade, em um lugar onde ninguém nos conhece, onde podemos ser apenas Gustavo e Letícia?" "Acabamos de nos conhecer", brincou ela. "Ainda não nos conhecemos de verdade", disse ele seriamente. "Quero saber tudo sobre você. Seus sonhos, seus medos, o que te faz rir, o que te faz chorar. Quero conhecer a Letícia, que desenha na mesa da cozinha e trabalha em padarias e tem opiniões sobre livros e vida." Lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Letícia, mas desta vez eram de alívio. "E eu quero conhecer o Gustavo, que prefere jardins silenciosos a festas barulhentas, que carrega dor e ainda assim consegue ser gentil, que veio me procurar em uma padaria de bairro porque decidiu que eu valia a pena." Eles se levantaram ao mesmo tempo, ainda de mãos dadas. Ali, na calçada irregular, com o barulho da cidade ao redor e o cheiro de pão fresco no ar, Gustavo se inclinou para ela novamente. Mas desta vez não havia hesitação ou pedidos silenciosos de permissão. O beijo foi diferente do primeiro, mais profundo, mais certo, cheio de promessas sobre futuros possíveis e escolhas conscientes. Quando se separaram, Letícia pôde ver no rosto dele a mesma certeza que sentia crescendo em seu peito. "Então", disse Gustavo sorrindo, "conhece algum lugar bom para tomar café?" "Conheço sim", respondeu ela, rindo pela primeira vez em semanas. "Mas aviso, não tem lustre de cristal nem mármore no chão." "Perfeito", disse ele, beijando sua testa gentilmente. Exatamente o que eu estava procurando. Enquanto caminhavam pela calçada, mãos entrelaçadas, Letícia sentiu que algo fundamental havia mudado, não apenas entre eles, mas dentro dela. Pela primeira vez, não estava fugindo de quem era, nem tentando se encaixar em um mundo que a rejeitava. Estava simplesmente sendo ela mesma, e sendo amada exatamente por isso. O amor verdadeiro, percebeu, não era sobre encontrar alguém do seu mundo, era sobre encontrar alguém disposto a criar um mundo novo com você. 6 meses depois. O cheiro de tinta fresca e café recém-passado pairava no ar da pequena galeria que Letícia havia alugado, no centro da cidade. Era um espaço modesto, com paredes brancas simples e piso de madeira que rangia levemente sob os pés. Mas tinha algo que as galerias sofisticadas não possuíam: alma. "Você tem certeza de que os quadros estão na altura certa?" perguntou Letícia pela 10ª vez, ajustando nervosamente um retrato que havia pintado de Dona Carmen. Gustavo, que estava pendurado em uma escada tentando posicionar um spot de luz, riu baixinho. "Letícia",
Eles estão perfeitos. Você perguntou isso há 5 minutos. É que eu nunca expus meus desenhos antes, murmurou ela, mordendo o lábio inferior. E se as pessoas não gostarem? E se ninguém aparecer? Então será uma festa particular muito íntima, disse Gustavo, descendo da escada e se aproximando dela. Suas mãos encontraram naturalmente a cintura de Letícia, um gesto que havia se tornado tão automático quanto respirar nos últimos 6 meses. Mas vai aparecer gente, muita gente. Letícia se encostou nele, absorvendo a segurança que sua presença sempre lhe trazia. Era impressionante como as coisas haviam mudado. 6 meses atrás, ela mal conseguia imaginar pertencer ao mundo dele. Agora, eles haviam criado um mundo próprio. Lembra da primeira vez que você veio na padaria? Perguntou ela, sorrindo com a lembrança. Como eu poderia esquecer? Você ficou vermelha como um pimentão e quase derrubou a máquina de café. Eu não fiquei vermelha. Ficou sim, e foi adorável. Gustavo beijou o topo da cabeça dela. Assim como você está agora, nervosa com sua primeira exposição. A galeria, batizada carinhosamente de Retratos da Vida Real, havia sido ideia de Gustavo, mas o financiamento havia sido uma parceria. Ele se recusou a simplesmente pagar tudo. Não quero que você se sinta como se me devesse alguma coisa. Então eles encontraram um meio termo. Ele ajudou com o aluguel inicial e ela pagaria de volta com as vendas das obras. Gustavo? A voz de Letícia ficou mais séria. Você não se arrepende de ter deixado aquele mundo para trás? Ele se afastou ligeiramente para olhar nos olhos dela. Essa pergunta havia surgido algumas vezes nos últimos meses, sempre quando Letícia se sentia insegura. Letícia, eu não deixei nada para trás. Eu escolhi algo para frente. Suas mãos subiram para acariciar o rosto dela. Você acha que eu sinto falta de conversas vazias sobre bolsa de valores e viagens para lugares que nem lembro mais? De pessoas que só me procuravam quando precisavam de algo. Mas e seus amigos, sua vida social? Meus amigos verdadeiros continuam sendo meus amigos. Os outros... Bem, eles mostraram quem realmente eram quando escolhi você ao invés da aprovação deles. Gustavo sorriu. E quanto à vida social, prefiro nossas noites assistindo filmes ruins no seu sofá do que qualquer festa de gala. Era verdade. Os últimos 6 meses haviam sido uma descoberta constante. Gustavo havia se mudado para um apartamento simples, não muito longe da casa de Letícia. Não era a mansão, mas tinha algo que a propriedade familiar nunca teve. Era deles. Eles compravam supermercado juntos, cozinhavam jantas simples, discutiam sobre qual programa assistir. Era ordinário e extraordinário ao mesmo tempo. E você? Perguntou Gustavo. Se arrepende de ter me dado uma segunda chance? Letícia riu, lembrando de como havia resistido no início. Nunca, mesmo quando você queimou nosso primeiro jantar romântico. O fogo não era tão alto assim. Gustavo, o detector de fumaça tocou. Detalhes técnicos, disse ele rindo. E a puxando para um beijo rápido. O sino da porta da galeria tocou, interrompendo o momento. Letícia se afastou, alisando o vestido simples, mas elegante que havia escolhido para a noite. Um presente de Gustavo que havia insistido que não. Era caridade, mas amor. Devem ser os primeiros convidados, murmurou ela, os nervos voltando instantaneamente. Mas quando se virou, viu uma figura familiar na porta. Natália estava parada na entrada, vestida impecavelmente como sempre, mas havia algo diferente em sua postura. Menos arrogância, mais hesitação. Oi, Letícia, disse Natália, sua voz surpreendentemente suave. Natália! Letícia não conseguiu esconder o choque. Elas não haviam falado desde aquela ligação terrível 6 meses atrás. Posso entrar? Gustavo se posicionou ligeiramente na frente de Letícia. Um gesto protetor, discreto, mas claro. Letícia tocou seu braço gentilmente. Está tudo bem, murmurou para ele. Depois olhou para Natália. Claro, entre.
Natália caminhou pela pequena galeria, seus olhos percorrendo os quadros expostos. Seus saltos altos faziam um som distinto no piso de madeira, mas ela parecia genuinamente interessada nas obras. «São seus trabalhos?» perguntou, parando em frente a um retrato particularmente tocante de uma criança brincando na rua. «São», respondeu Letícia, ainda cautelosa. «Eles são lindos, Letícia, realmente». Natália se virou para encará-la. «Você sempre teve talento, mas eu nunca parei para realmente ver». O silêncio que se seguiu foi carregado de 6 meses de mágoa e mal-entendidos. «Por que você veio?» perguntou Letícia finalmente. Natália suspirou, uma expressão que Letícia raramente via no rosto sempre composto da prima. «Porque eu estava errada, sobre tudo». Ela olhou brevemente para Gustavo, depois voltou sua atenção para Letícia. «Eu te tratei terrivelmente, e você não merecia. Você nunca mereceu». «Natália, não, deixe-me terminar». Natália respirou fundo. «Passei esses meses pensando sobre o que aconteceu, sobre como te tratei naquela festa, sobre as coisas horríveis que eu disse, e percebi que eu estava com inveja». «Inveja?» Letícia franziu o sobrancelho. «Você conseguiu algo que eu nunca consegui. Você foi você mesma, mesmo quando era difícil, mesmo quando as pessoas te julgavam, e por isso você encontrou algo real». Natália olhou para Gustavo, que havia relaxado ligeiramente, mas ainda observava a conversa atentamente. «Enquanto eu passei tanto tempo tentando me encaixar que esqueci quem eu realmente era». Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Letícia. «Natália, eu não... Espero que você me perdoe imediatamente. Sei que tenho muito o que compensar». Natália tirou um envelope da bolsa. «Mas queria que soubesse que eu contei para todo mundo que eu estava errada sobre você. Para Fernanda, para todo aquele grupo. Disse que você era a melhor pessoa do que qualquer uma de nós». Gustavo e Letícia trocaram um olhar surpreso. «Você fez isso?» «Fiz. E também...» Natália hesitou. Depois estendeu o envelope. «Isto é uma lista de pessoas que eu conheço que podem estar interessadas em comprar suas obras. Colecionadores reais, não apenas gente rica tentando parecer sofisticada». Letícia pegou o envelope com mãos trêmulas. «Natália, eu não sei o que dizer. Diga que um dia, talvez, possamos ser primas de verdade. Não apenas por sangue, mas por escolha». Antes que Letícia pudesse responder, mais pessoas começaram a chegar na galeria. Dona Carmen foi uma das primeiras, seguida por vários vizinhos do bairro onde Letícia trabalhava. Logo, o espaço estava cheio de risadas, conversas animadas e pessoas genuinamente interessadas na arte. Gustavo ficou ao lado de Letícia durante toda a noite, não como um protetor, mas como um parceiro. Ele conversava naturalmente com todos, desde Dona Carmen até jovens estudantes de arte que haviam vindo pela curiosidade. Não havia arrogância ou condescendência, apenas interesse genuíno nas pessoas. «Você viu isso?» sussurrou Letícia para ele durante um momento mais calmo, apontando discretamente para um casal mais velho que estava discutindo animadamente sobre um de seus quadros. «Eles querem comprar 3 peças», murmurou Gustavo de volta, sorrindo. Orgulhosamente. 3? Sério? A senhora disse que seus retratos capturam a alma das pessoas comum de uma forma que ela nunca viu antes. Letícia sentiu lágrimas de felicidade ameaçarem aparecer. «Eu não acredito que isso está realmente acontecendo». «Acredite», disse Gustavo, beijando sua têmpora suavemente. «Você merece cada segundo disso».
No final da noite, quando os últimos visitantes estavam saindo, Letícia se encontrou sozinha na galeria com Gustavo e Natália, que havia ficado para ajudar a limpar. «Natália!» disse Letícia enquanto empilhavam copos de plástico. «Obrigada por tudo, por ter vindo, por ter se desculpado, por ter me dado uma chance de ter minha prima de volta.» Natália sorriu, um sorriso genuíno que Letícia não via há anos. «Obrigada por ter me deixado tentar de novo.» Quando Natália finalmente saiu, Gustavo e Letícia ficaram sozinhos na galeria silenciosa. As luzes suaves ainda iluminavam os quadros nas paredes e havia uma sensação de sonho realizado pairando no ar. «Então», disse Gustavo, puxando Letícia para seus braços no meio do espaço vazio, «como se sente uma artista de sucesso?» «Como se estivesse sonhando», admitiu ela, apoiando a cabeça no peito dele. «Há 6 meses eu estava servindo café e me sentindo invisível. Agora você está exatamente onde sempre deveria estar.» Eles ficaram assim por um longo momento, balançando suavemente mesmo sem música, absorvendo a magia da noite. «Gustavo, eu te amo.» Não era a primeira vez que ela dizia, mas ainda fazia o coração dele acelerar toda vez. «Eu também te amo», respondeu ele, inclinando-se para beijá-la. «Mais do que pensei ser possível amar alguém.» O beijo foi longo e cheio de promessas. Promessas de mais noites como aquela, de mais sonhos compartilhados, de uma vida construída juntos sobre bases reais e sólidas. Quando se separaram, Letícia sorriu travessamente. «Quer saber de uma coisa?» «O quê?» «Acho que você estava certo naquela primeira noite no jardim.» «Sobre o quê?» «Sobre eu estar procurando ser vista pelas pessoas erradas.» Ela se afastou ligeiramente para olhar nos olhos dele. A pessoa certa estava ali o tempo todo. Eu só precisava aprender a me ver através dos seus olhos. Gustavo sorriu, aquele sorriso que havia conquistado seu coração desde o primeiro momento. «E agora?» «Agora eu me vejo, e gosto do que vejo.» Eles saíram da galeria de mãos dadas, caminhando pela rua silenciosa em direção ao futuro que haviam escolhido construir juntos. Um futuro sem mansões de mármore ou festas elaboradas, mas cheio de amor verdadeiro, arte genuína e a magia extraordinária de uma vida comum vivida com a pessoa certa. No fundo, tanto Gustavo quanto Letícia sabiam que haviam encontrado algo raro, um amor que não precisava de cenários perfeitos para florescer, um amor que crescia mais forte na simplicidade do dia a dia, nas pequenas escolhas de ficar, de tentar, de construir algo real juntos. E enquanto caminhavam pela calçada irregular, iluminados pelos postes antigos da cidade, ambos souberam que aquela era apenas a primeira de muitas noites mágicas que ainda estavam por vir. Para os que perguntam, e eles viveram felizes para sempre? Sim, viveram, mas não do jeito que os contos de fada contam. Viveram felizes do jeito real, com desafios, crescimento, apoio mútuo e escolhas diárias de amar. E isso, descobriram eles, era muito melhor que qualquer final de conto de fadas.